Esse vídeo é uma iniciativa da ONG Amparo Animal que visa esclarecer algumas questões sobre testes em animais e mais especificamente sobre o caso Instituto Royal. Hoje nós reunimos algumas das maiores autoridades no assunto. Assistam, se informem, tirem suas próprias conclusões e compartilhem. O resgate dos Beagles do Instituto Royal foi uma ação importante porque trouxe para a sociedade o debate de uma questão extremamente importante, que é a crueldade da experimentação animal. Eu espero que com isso, já há alguns anos a gente vem tentando, a sociedade comece a refletir, a ter mais informações e conhecimento e possa se posicionar em favor da vida dos animais e da nossa própria vida. Hoje existem métodos substitutivos para quase todas as pesquisas e esses métodos precisam ser utilizados pelos cientistas. Existe um grande comodismo por parte dos vivisseccionistas, da indústria da vivissecção, porque a indústria da vivissecção é uma indústria que se autorregulamenta. Ela mesma define quais são os métodos substitutivos que são reconhecidos ou não. Ela mesma define o ritmo dessas mudanças. A Lei Arouca, aprovada em 2008, infelizmente, aprovada em 2008, levou 4 anos para culminar na criação do instituto que viria a validar, ou virá a validar, os métodos substitutivos, em 2012. Um ano depois, esse instituto ainda não é reconhecido pelo Conselho. Todos esses órgãos que são gerenciados pela indústria da vivissecção, eles não têm interesse em que isso mude, né? O pesquisador, o instituto, todos que são parte dessa indústria, fazem as suas carreiras baseadas no modelo animal, recebem financiamentos baseados no modelo animal. Tem fornecedores de animais, de ração, de jaulas, de produtos farmacêuticos, que dependem desse sistema, que é um sistema mais caro, além de ser menos eficiente, no que diz respeito à sua aplicação na saúde humana, é também um sistema que é menos eficiente do ponto de vista do custo. Na verdade, a experimentação animal, o grande motivo da experimentação animal se manter, né, e essa defesa contundente, né, que cientistas fazem, é por motivação econômica. Enriquece currículos, né, tira a responsabilidade das empresas, né, quando colocam um produto no mercado e não dá certo e mata pessoas, elas dizem assim, cumprimos todos os protocolos, então não tenho mais responsabilidade jurídica, nós somos autorizados pelo governo, né, a soltar esse medicamento. Então isso tira a responsabilidade das empresas, né, e claro, isso tem um impacto econômico, ações teriam um impacto econômico muito forte, ações judiciais. Então isso livra a cara das empresas. Então a grande motivação não é científica, a grande motivação, muito menos ética, né, a grande motivação da experimentação animal é de ordem econômica. Fui analisar se tinha dinheiro estadual lá, da qual eu represento a Assembleia Legislativa, estava representando perante a comissão, a frente parlamentar. Não tem dinheiro do Estado, mas ficou muito claro, porque estavam presentes ali uma comissão de deputados federais que vieram inclusive por conta disso, e só nesse instituto que é mais de 5 milhões, né, de verba pública, verba federal. Então isso é muito claro para todos hoje, inclusive para a própria imprensa, e que tem dinheiro muito grande indo para essas instituições. E como que eles justificam isso? Tem que ter animal para testes. Então eu volto naquela linha dizendo que a partir do momento que a FAPESP passou a cobrar pelo uso das cobaias, experimentos se reduziram absurdamente, drasticamente. Então isso mostra que eles são desnecessários, né? Toda pesquisa que objetiva curar, melhorar a saúde humana, quando ela é feita com animais, ela acaba gerando dados muito dúbios, muito confusos, inclusive. Então, o modelo animal ele não tem se prestado, e essa análise é uma análise acadêmica de revisões que têm sido feitas, o modelo animal ele não tem dado conta de responder às questões quando o tema é a saúde humana, quando o tema é o melhoramento da saúde humana. Então, qualquer tipo de doença, Alzheimer, Parkinson, doenças cardiovasculares, câncer, quando elas são estudadas nos seres humanos, elas precisam ser compreendidas dentro da dimensão humana, a partir da dimensão humana, com dados humanos. Do ponto de vista ético, é absolutamente injustificável o uso, que eu chamo de abuso físico e psicológico de animais em experimentações científicas e acadêmicas. Do ponto de vista científico, é um grande obscurantismo e imoralidade da ciência continuar usando esses métodos que são arcaicos, obsoletos e falhos.
É a mesma coisa que hoje, com toda a tecnologia disponível que a gente tem e com todo o conhecimento, a gente insistir em fazer fogo com graveto. É isso que faz a ciência atualmente. Os testes com animais são falhos por muitos motivos. É um holocausto apenas o que acontece dentro dos laboratórios. Para se ter uma ideia, a cada segundo, 30 animais morrem em grande sofrimento dentro de um laboratório. E esse percentual imenso, que chega a centenas de milhões por ano, não reflete em resultados positivos dentro das pesquisas. Apenas 1% das pesquisas de medicamentos extrapola da fase com animais, que é a chamada fase não clínica, para a fase clínica, a fase com humanos. Apenas 1%. 99% dessas pesquisas são descartadas. São 15 bilhões de dólares por ano jogados no lixo e centenas de milhões de vidas também mortas, né, de forma bastante cruel. Os termos que se empregam dentro de um biotério são produção de animais, estoque de animais, consumo de animais, demanda de animais. Os animais, eles têm números, né? Então, a lógica toda por trás desses centros de criação é uma lógica de mercado, onde esses animais, eles invariavelmente ou inevitavelmente são tratados como coisas, como objetos descartáveis. Então, esse processo de coisificação é internalizado dentro de um biotério, dentro de um centro de criação. Esses animais, eles não são tratados como sujeitos que têm necessidades, que têm ansiedades ou anseios, né? Eles são tratados como máquinas, como objetos da ciência. Por isso que eu falo, não tem como a gente usar eticamente, nos dias de hoje, um animal. Porque a gente tem hoje uma compreensão muito mais complexa do que é esse indivíduo, do que é esse ser. Seja ele um rato, seja ele um coelho, seja ele um beagle, seja ele qualquer animal vertebrado, digamos assim, né? Não, eu acho que foi um resgate de vidas que corriam perigo. Os animais estavam sofrendo nessa entidade, as denúncias já vinham ocorrendo há cerca de um ano e as pessoas que se comoveram porque esses animais estavam passando por situações que não são normais para os cães e para os demais animais que ali estavam, foram em socorro desses animais. Portanto, na minha opinião, não há característica jurídica de invasão ou de apropriação indébita. Os animais corriam um risco de vida, e se corriam um risco de vida, nada mais justo que pessoas sensibilizadas com a causa da proteção animal fossem em socorro desses animais. A reação sempre é de espanto. Como? Jamais imaginei, né, que isso acontecesse. Então, tudo isso tem sido bem importante também para os alunos saberem que podem objetar a consciência, vários têm feito isso, mas eu acredito que esse caso de agora, recente, que está acontecendo com o Instituto Royal e os Beagles e tal, ele veio, não foi em vão. Né? Esses animais, aconteça o que acontecer com eles, espero que aconteça tudo de bom, mas seja lá o que for, mesmo os ratos, os coelhos, outros animais que possam estar lá que a gente nem sabe, né? Aqueles que já foram sacrificados ou aqueles que foram assassinados, não foi em vão, porque aí veio a mídia, né? Apesar de que na época do lançamento do Não Matarás ele foi para o Fantástico, mas é uma coisa rápida, né? E eu acredito que agora a população, a sociedade, de uma forma geral, está muito mais preparada e focada, e agora a gente tem a mídia, a gente tem principalmente a internet, né, as redes sociais, e com isso sim eu acredito que a gente possa fazer uma diferença para esses animais. O estatuto dessa empresa obriga que eles divulguem que estudos estão fazendo, de que maneira eles estão fazendo, com que indivíduos eles estão usando os seus produtos, né? Isso é uma obrigação e até hoje nós não temos essa documentação. Como relator da Comissão Externa da Câmara Federal, eu estou solicitando todos os documentos. Ao término dele, nós vamos provar que a situação era muito pior do que ela se apresenta ainda hoje.